Paulo, começa. Paulo, tá, a gente desculpa. já tá. Nossa, sempre assim, gente. Sempre ela pegando no meu pé. Ai, Paulo, larga a mão de ser tão TDAH, credo. Porque esse é o assunto de hoje, TDAH. Mas nem tudo é TDAH. Mas a gente vai falar sobre isso. Será que tem TDAH? Será que não tem TDAH? Agora minha mente entrou num loop aqui que eu não consigo sair mais, Flávia. Você consegue me ajudar a sair disso, Flávia? Eu acho que não, porque eu também tenho TDAH, né? A gente já... 2 TDAH, gente. Surdamente é TDAH na veia. Por isso que a gente chamou uma pessoa muito especial, doutor. Mas, ó, desculpa te cortar, porque TDAH... TDAH diagnosticados, tá, gente? Não é assim de internet, não. Né, Flávia? Tá bom, eu lembrei. A gente precisa agradecer o nosso patrocinador de hoje, que é a MS Farmacêutica. Cadê? Isso aqui, MS. Obrigado, MS, por esse Ela episódio maravilhoso de hoje. Porque é uma indústria que se preocupa muito com esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com o qual a gente vai falar hoje com o Dr. João Lorenzini. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. bom estar aqui, muito obrigado. Muito prazer, pelo já convite. chamei o João várias vezes, mas não deu certo a nossa agenda. Mas ele está aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante. E eu preciso te avisar que você tem 2 pacientes aqui na sua frente. A gente interpretou bem o começo? Que a gente vai... Interpretaram, Não, olha, mas não foi nota interpretação, 10. não foi interpretação. Foi real. Foi real. Foi real. Foi real, gente. Claro É que foi. brincadeira, a gente brinca que muitas vezes o TDAH anda sendo romantizado muito nas redes sociais, como se fosse alguma coisa boa, engraçada. Só esquecer as coisas. Só esquecer, e atrapalhado e bonitinho, mas na verdade é um transtorno que gera muito sofrimento, muita disfunção. E a gente, aqui brincando com você, mas a gente tem uma história, né, de vida aí Não com juntos, TDAH. esqueci. Não, de TDAH isoladamente, tá? Cada um do seu lado. Mas vamos falar sobre TDAH. O que é exatamente TDAH? Não, com certeza. E tem uma questão também disso que você falou, Flávio, que eu acho importante, que é o seguinte: muita gente escolhe alguns transtornos para romantizar. Então, a gente sabe que as pessoas que têm transtorno, via de regra, elas estão sofrendo, ou pelo menos fazendo alguém sofrer. No caso, o TDAH é um sofrimento muito grande. Mas, por algum motivo, tem gente que quer ter. Hoje a gente vê nas mídias, seja Instagram, TikTok, YouTube, pessoas falando até coisas positivas de TDAH. E na verdade não, é um quadro que precisa ser identificado, precisa ser tratado. Eu queria não ter. Então, exatamente. E João, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é João? De Quem onde é veio? João? Perfeito. Bom, prazer estar aqui, não sei se a gente vai cortar essa parte ou não, mas eu vou falar. Então, eu sou médico psiquiatra, eu sou formado eu fiz residência na Unicamp e depois eu fiz especialização na parte de transtorno de humor em Montreal. E daí eu voltei para cá e hoje eu atuo principalmente com transtorno de humor. E é interessante a gente ver que muita gente tem, na verdade, outros diagnósticos, apresentam desatenção e acabam acreditando que tem TDAH por conta de sintomas e não porque de fato tem um TDAH, né? E o TDAH, como que a gente sabe que uma pessoa de fato tem TDAH, então? Bom, TDAH, na verdade, é classificado como uma pessoa que tem desatenção ao longo da vida. Então, desde a infância, adolescência e hiperatividade e impulsividade. Muita gente só tem predominantemente a desatenção. O que é isso? TDAH, na verdade, é uma disfunção em alguns neurotransmissores, que são substâncias do cérebro, principalmente dopamina e noradrenalina. E vai afetar o quê? Vai afetar a atenção, a capacidade de organização e planejamento, a gente chama isso de disfunção executiva, e também pode causar desregulação emocional. Sim. E tem pessoas que têm problema também de impulsividade, de alteração de hiperativação, hiperatividade. O que seria isso também? É perfeito. Principalmente nos homens, a gente pode ter, além da desatenção, hiperatividade e impulsividade. Isso é muito mais marcante
principalmente na infância. Conforme a pessoa vai se tornando adulto, o TDAH ele vai mudando um pouco a configuração dele. Então, aquele quadro clássico de desatenção, com aquela impulsividade, que era aquela criança que não aguentava esperar o nome dela, iam fazer chamada, e o nome dela começava com Z, e dela começava a ficar inquieta, pular na carteira, não esperava a vez da fila, as pessoas terminarem de falar, essa impulsividade. Esse quadro, ele é muito característico de fato, TDAH. Não importa se você só tem desatenção ou você tem hiperatividade e impulsividade. O nome é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A impulsividade, no adulto, ela pode vir de uma forma mais daquela pessoa que não aguenta esperar. Então, ela é uma pessoa que interrompe os outros, impaciente, toma decisões precipitadas, não calcula muito bem o que vai fazer, tem dificuldade de priorizar. Exatamente. Compulsiva também, né? Com tendência à compulsão. Peraí, gente. Deixa eu só entrar aqui uma... Mas... Compulsão por doce, pode ser, doutor? Traços de... Mas é muita compulsão, assim? Então, a compulsão por doce, quando a gente fala de uma compulsão, a gente não necessariamente está falando de uma impulsividade. De todo modo, o TDAH, ele pode ter muitas comorbidades, ou seja, aparecer coisas que estão juntos do TDAH, mas não fazem parte do TDAH. Sim. Uma delas são compulsões, transtornos de impulso, transtornos de humor. O mais comum que acontece com o TDAH é a pessoa ter transtorno de ansiedade, transtorno por uso de substâncias e transtorno de humor. No caso, principalmente depressão. Então, é muito comum que uma pessoa que tenha TDAH, ela também apresente depressões ao longo da vida, ansiedade ao longo da vida, substâncias, uso de substâncias ao longo da vida. E daí a gente pode expandir esse transtorno por uso de substância para transtorno por uso de vício em jogos, em mídias, e daí por aí vai. Interessante. As minhas professoras sempre falavam assim para minha mãe: o Paulo é uma belezinha. Eu era mesmo, muito educadinho. Mas ele tem um problema. Ele não para de falar e parece que tem um formigueiro na cadeira dele. Pode ser sintomas, doutor? Desde pequenininho sempre foi assim. Com certeza pode. E a gente sabe, né, que a criança ela não consegue ficar parada na cadeira, ela fica andando de um lado para o outro, ela quer ficar fazendo coisa, ela se desinteressa muito fácil. Ela começa a ver, por exemplo, um desenho na televisão e já para 5 minutos depois e quer fazer outra coisa. Então, isso é muito comum, característico de TDAH. Só que quando você vai crescendo, o seu córtex pré-frontal, ele vai amadurecendo. Daí você vai conseguindo controlar um pouco melhor essa inquietação. Entendeu? Sim. Então, uma questão que você estava falando para mim, né? Porque a gente se conhece já de alguns eventos, de profissionais, tudo. Você falou assim: nossa, Flávia, você falou que você é TDAH, mas não parece tanto. Então, por exemplo, eu acredito que a pessoa que tem TDAH, ela já sabe que ela tem esse TDAH desde criança. Ela sabe que existe alguma coisa que ela não consegue funcionar bem, ela não consegue executar bem, mas ela não sabe nomear aquilo. Mas se alguém explicar para ela: olha, você é uma pessoa que não consegue, de repente, manter a sua atenção por um tempo maior, ou você não consegue ficar parada num lugar, você perde a concentração quando alguém está falando, quando vai falando aqueles detalhes, você vai se encontrando, mas você sabe, de fato, que alguma coisa você tem que não deixa você funcionar de maneira adequada. E é importante você falar isso, porque uma característica que quase todas as pessoas que têm TDAH na fase adulta sentem é que elas são burras, que elas são inferiores. Então, e eu falo que eu acho Tem que, impostor, né? a consequência pior de tudo isso, de um TDAH que não foi diagnosticado na infância, ou o fato de você ter um déficit de atenção, é sua autoestima. É isso. Porque você tem uma sensação de incapacidade que assim, marca
várias fases da sua vida que você não tem a performance que você teria capacidade de ter. Eu tenho aquela impressão que qualquer hora alguém vai entrar na porta e vai falar assim, Paulo, vaza daí porque é tudo mentira, você não estudou nada disso aí não, tudo que você aprendeu não é... É porque assim, o que causa, né, essa baixa autoestima não é apenas o fato da pessoa não conseguir se concentrar, mas principalmente a dificuldade dela persistir e executar. Uhum. Então é uma pessoa que ela tem dificuldade em persistir. E a gente sabe que para a gente conseguir as coisas na vida, a gente necessita de persistência e a execução. E a execução, ela precisa de um planejamento, de uma organização. Então, o TDAH tem muita dificuldade. Então, em algum momento da vida, ele chega e ele olha do lado e ele fala, poxa, mas espera aí, todo mundo que estava do meu lado, aqueles meus amigos, estão conseguindo um monte de coisa, eu não tô. Qual que é a única explicação possível para isso? Eu sou inferior. Eu sou menos, eu sou burro. Não sabe explicar, né? Não sabe explicar. Entender, de fato, compreender. Ele sente que ele tem uma alteração. Mas ele sente que ele é inteligente também. Aquilo que eu estava falando para você. A sensação que eu tive é que eu tenho uma inteligência boa, depois de fazer também avaliação neuropsicológica, acaba aparecendo. Mas assim, mas que, de alguma maneira, a gente consegue ir se adaptando para conseguir ter uma função executiva melhor. Mas assim, até dentro disso, toda criança que tem... Pegar criança, por exemplo. Toda criança que tem TDAH, ela vai ter notas baixas? Não. Nem todas, né? Boa pergunta. Porque eu nunca tive notas baixas. Assim, de verdade, minhas notas, até na faculdade, eram notas altas. Cheguei até a ter alguns destaques, assim, na época de escola. Mas, assim, pra mim estudar... Era assim, eu nunca consegui sentar pra estudar. Às vezes até olhava minha nota e falava, não é possível que eu tirei essa nota. Não é possível que eu tô conseguindo tirar nota alta. Eu não, assim, aí a minha própria terapeuta na época falou assim, Paulo, você foi criando um mecanismo sem você perceber. Então, Paulo, sua pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, se você tem um TDAH grave, TDAH que realmente é moderado a grave, logo na infância as pessoas já vão notar. Uhum. Então provavelmente alguém já vai chamar, já vai falar, o pai já vai saber. Qual que é a grande questão? Se for moderado e a pessoa for inteligente, então a pessoa não vai demonstrar isso lá na infância, lá no ensino fundamental. Isso não vai, porque ela vai passar, ela vai bem, ela não estuda muito, porque ela pega muito rápido, ninguém vai perceber. Uhum. Começa a aparecer naquela pessoa que tem uma inteligência razoável lá no ensino médio, que já começa a dar uma patinada em algumas matérias. Mas tem gente que é ainda mais inteligente, que vai conseguindo fazer as coisas e ela vai recebendo suporte de pessoas ao redor. Então, é o professor assistente, é o pai que ajuda, ou a mãe em casa, é alguém que dá uma força para ela. Os colegas, o resumo da colega. Agora, quando cresce... Daí precisa pagar a conta, precisa organizar a rotina de casa, precisa trabalhar, aparece filho, não dorme bem, e daí a demanda aumenta. Daí sim começa a aparecer os sintomas, que já estavam presentes, mas eles se intensificam. Então, respondendo a sua pergunta, nem todo mundo que tem TDAH vai tirar a nota baixa. E as pessoas acabam, de alguma maneira, tendo um preconceito de pessoas que têm um bom desempenho e falam que tem TDAH, né? Tem. Porque, por exemplo, eu tive uma paciente já que estava fazendo doutorado no ITA. Exatamente. E ela paralisou a vida dela no momento que ela não conseguia mais ir para frente. E não era depressão, não era transtorno de ansiedade. E ela chorava, falando todas as características que ela tinha de TDAH. E ela falava assim, ninguém acredita em mim, só porque eu sou inteligente, só porque eu estou fazendo aqui um doutorado no ITA. E eu não aguento isso porque é muito ruim para mim, né? E essa expectativa que as pessoas têm em relação a mim, só porque eu sou muito inteligente. Eu não posso ter nenhum problema, né? É isso. A gente acha que o TDAH ele não vai aparecer em pessoas que performam bem. Mas acontece que a performance, ela depende de uma série de coisas. Então, se a pessoa ela é muito inteligente, ela consegue arranjar um jeito de dar conta. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que ele fez o pós-doc dele, escreveu o pós-doc dele em 2 semanas. Extremamente TDAH. Como que ele fez? Ele só consegue atuar... Não, ele Tô brincando, tomava, eu ia falar 200 miligramas de lisdexanfetamina. Na verdade, o que acontece? A pessoa que tem TDAH, ela vai render melhor quando
quando ela está pressionada, porque daí o córtex pré-frontal enche de noradrenalina, ou quando ela está muito empolgada, que daí enche de dopamina. Daí ela consegue render. Então, muitas vezes, o pessoa que é TDAH, assim, deixa tudo para a última hora e vai dando conta. Por quê? Porque deixa tudo de última hora, se sente pressionado e consegue fazer. Exato. Daí quem vê de fora fala, tá, mas ela tá fazendo. Tá, mas ela tá fazendo com a vida extremamente travada, tudo de última hora, desorganizada. Então é super possível uma pessoa muito inteligente também apresentar transtorno de déficit de atenção. Eu posso te falar assim que na minha vida eu sou família japonesa, então Não o estudo percebi. o estudo é extremamente importante, aquela família rígida, né? E mesmo que eu não tivesse, eu tinha que ter um bom rendimento, um desempenho. Então, assim, eu acho que tem a ver com ser inteligente, mas também com ter, né, uma disciplina muito grande por influência da família. Mas, assim, fiz faculdade de medicina, fiz residência, o meu diagnóstico veio mesmo depois disso, mas eu acho que mudou da água para o vinho. Eu consegui fazer tudo isso, mas aos trancos e barrancos. Assim, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades. Na minha avaliação neuropsicológica, eu descobri que, apesar de eu ter uma memória operacional muito ruim, que aí é que caracteriza mais o meu TDAH, eu tenho uma função de flexibilidade mental muito boa. Então, eu consigo encontrar alternativas para chegar também a um resultado, né? E, assim, a minha função inibitória, eu acho que depois da fase adulta também ela se regulou, porque eu era bastante impulsiva também. Então, ter o diagnóstico, mesmo que você tenha um funcionamento que você chega lá, mas a vida se transforma quando você consegue o diagnóstico e começa a fazer um tratamento adequado. Porque, assim, eu acho que eu teria continuado sem diagnóstico, continuado fazendo o básico. E para mim foi uma virada de chave também. Foi também, né? Virada de chave. Eu acredito que o diagnóstico, mínimo, eu acho, mas qualquer diagnóstico, ele é, de certa forma, libertador, né? Porque você começa a ter possibilidades de tratar algo. O que precisa ter cuidado é realmente ter certeza do diagnóstico. Porque várias outras condições cursam com desatenção. Várias outras. A gente hoje vive num mundo que a demanda é muito alta, a mídia social estourando, as pessoas estão mais desatentas. Não necessariamente elas têm TDAH. Até porque, desculpa interromper. Não, eu que ia te interromper, desculpa, TDAH. Até porque... Agora tudo é TDAH, gente. Tá? A gente sabe, através de estudos, inclusive tem um estudo recente, relativamente recente, de 2 anos atrás, que pegaram pessoas que tinham TDAH e pessoas que não tinham TDAH e trataram os dois grupos. E a gente sabe que se a pessoa não tem TDAH e é tratada, ela tem a sensação que ela está abafando, mas ela não está performando bem, entendeu? Então, assim, o diagnóstico ele é importante ser realmente bem feito de uma forma muito criteriosa e não com base em TikTok, Instagram e etc. Sim. A gente pode dizer que sem o diagnóstico correto, você passar um tratamento para uma pessoa que tem TDAH, sem ela ter TDAH, você pode estar prejudicando a vida dela? Com certeza. Principalmente porque tem condições que o uso de psicoestimulante vai piorar muito. Vou dar um exemplo. Transtorno de ansiedade piora pra caramba. A pessoa pode ter ansiedade e TDAH? Pode. Mas transtorno de ansiedade pode piorar com psicoestimulante e transtorno bipolar. Por incrível que pareça, a gente sabe que muitos bipolares eles vão apresentar, por causa de alguns sintomas, alguma semelhança com o transtorno de déficit de atenção. E eles acabam sendo confundidos. E se a gente der psicoestimulante para o bipolar, ele vai instabilizar. O que acontece quando se dá um psicoestimulante para um bipolar? Instabilização de humor, principalmente.
apresenta piora da irritabilidade, pode apresentar mais depressões, mais agitação, mais ansiedade, piora do sono, impulsividade, por aí vai. Sim. Virada maníaca, né? Virada maníaca em alguns casos. E doutor, assim, eu percebo muito também, né? A gente acaba vendo, principalmente nas redes sociais, e infelizmente até alguns companheiros de trabalho, né, da minha profissão, que acabam sendo totalmente contra, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH buscar uma ajuda médica no sentido de usar alguns fármacos. Eu já passei por uma psicóloga que ela falou pra mim, você tem que parar de tomar isso porque isso vai estragar com a tua mente. Isso vai detonar o teu cérebro. Mas como eu estudo, né? A gente acaba tendo amigos psiquiatras. É o seu momento, João. Agora, de falar aí em relação a isso. Porque a gente escuta muito. E, além disso, na internet, a gente escuta muitas pessoas, às vezes. Isso aparece muito pra mim, né? Às vezes a pessoa com determinado remédio famoso, né, na mão, assim. Se você está tomando isso daqui, mostra a pessoa jogando fora, aí vai mostrar outros tipos de soluções. Enfim, a gente sabe que depois do tratamento a vida muda e a qualidade melhora, né? Mas por que as pessoas também, assim, em outras palavras, por que as pessoas endemoniam tanto um tratamento para o TDAH? Sempre que a gente fala de psiquiatria, a gente está falando de pessoas que vão demonizar o tratamento. E é curioso, ninguém é contra tratamento de diabetes, de hipertensão, de hipotireoidismo. Mas quando fala de psiquiatra, todo mundo já fala que não, porque a indústria farmacêutica é isso, porque os medicamentos vão fazer você ficar pior, porque você está fazendo um tratamento para algo que foi inventado. A máfia da indústria farmacêutica. A máfia da indústria farmacêutica. Você vai ficar viciado nisso, você vai ficar viciado. E quando a gente está falando de um tratamento, ele não foi criado do dia para a noite. Ele passou por um processo que a indústria precisou gastar bilhões para ser aprovado, e ela só conseguiu isso através de estudos que também contemplam segurança do tratamento. Então, se você perguntar, o uso de psicoestimulante, ele é seguro? Se for feito de uma forma criteriosa, ele é seguro, porque senão ele não estaria ali. E é sério isso. Se a gente fala que o medicamento pode ser usado a partir de 6 anos de idade, ninguém vai dar um medicamento para uma criança sem ter certeza absoluta que aquilo pode ser utilizado. Então, tem uma segurança envolvida. E, além disso, os psicoestimulantes, eles são já muito antigos. Então, tem muitos estudos que seguem as pessoas ao longo do tempo e que investigam pessoas que usam há muitos anos o medicamento. Então, é uma medicação segura. O porquê que isso acontece? Porque é um estimulante. Quando você fala de medicações que tem ali uma tarja preta, isso já, obviamente, deve, né? Já gera um certo problema, um viés na forma das pessoas olharem. E pior, tem muita gente usando isso de forma recreativa. Sim, esse é o problema, Isso né? aumenta Talvez esse ainda mais o preconceito. Olha lá o pessoal da Faria Lima, olha lá o pessoal indo pra festa, pra balada, usando aquilo, e você vai usar também? Ah, tá usando só pra passar no vestibular. É isso. É isso. E assim, eu por prova da minha vida mesmo, eu falo assim, prova da minha vida é ótimo, né? Depois que eu comecei, né, ao tratamento, a minha qualidade de vida mudou demais. Até a questão, assim, de disposição física. Eu lembro que depois que eu comecei a fazer o tratamento... E não é só pelo estimulante cerebral, disposição física. É pelo desgaste que você deixa de ter. Exato. Pelo TDAH, Exato. pelo esgotamento mental que uma pessoa que tem TDAH vive o dia inteiro. Sim. Às vezes as pessoas... eu posto assim, né, na internet, né? Você vê. E faço, né? Às vezes eu acordo 4 horas da manhã, faço atividades às 5, obviamente eu durmo bem mais cedo. Mas quando eu comecei a fazer o tratamento, eu fui percebendo assim, nossa, eu gosto de fazer atividade de manhã. Então a minha qualidade de vida, até a minha atividade física, ela foi melhorando. Os meus atendimentos como psicólogo e os meus estudos melhoraram, eu consegui trazer mais qualidade ainda, né? Não só com a medicação, mas também com a psicoterapia, com o acompanhamento. O próprio Drey, né? Em casa, eles falam assim,
Moze, a medicação tá certinha, né? Porque às vezes ele percebe algumas alterações, enfim. Então é muito legal, né? Assim, além da... E interessante trazendo isso, né? Não só o paciente entender, né? Mas a pessoa com qual, ou a família que tá junto, entender também, principalmente quando é adulto, né? Sim. Porque em casa, por exemplo, eu percebo que o Drey tem muita paciência comigo nessa questão, às vezes, de alguns esquecimentos, de algumas desorganizações, e não traz isso como um problema. Mas a gente leva até para aí sim a gente traz um pouquinho pro humor, né? É verdade. Da gente no nosso dia a dia. Falando de humor, eu lembro que o meu pai, uma vez que... na minha infância, era aquela coisa, toda desorganizada e, assim, muito comando, né? Não, faz isso, faz aquilo, os pais o tempo todo dando aquele suporte. E, assim, uma vez que o meu pai ficou uma semana em casa, meu pai já é falecido, né? Mas ele tava doente, e ficou uma semana em casa, e aí ele viu eu com 2 filhos pequenos, trabalhando, organizada, tudo, e eu já fazia tratamento, né? E aí ele brincou comigo, falou assim, nossa, filha, mas você era tão pamonha. Legal, chamar a Flávia de pamonha agora. Até que você se vira tão bem, né, no seu dia a dia, mas é uma diferença tão grande. Aí eu falei, não expliquei pro meu pai, né, na época, ai, pai, é que eu tenho TDAH, não sei o quê, Porque acontece, quando a gente dá o diagnóstico para um paciente de TDAH, ou também de TEA, né, na fase adulta, tardia, vem uma certa culpa dos pais, né? Uma sensação primeiro de uma negação, depois uma sensação de culpa. E não só dos pais, mas do próprio paciente, porque ele pensa, nossa, aonde eu poderia estar se eu tivesse tratado lá atrás? Se eu tivesse tido um tratamento desde a infância. Eu já trouxe esses pensamentos para mim várias vezes, né? Nossa, se eu tivesse feito tratamento quando criança... Não teria sido tão pamonha ao longo da vida. Exato. E é um sofrimento porque o TDAH, ele tende a oscilar entre poucos períodos de hiperfoco. Então, muitas vezes o hiperfoco é para coisa inútil. Dificilmente é para uma coisa muito legal e boa. Normalmente coisa meio inútil. E também procrastinação. Então, quando a dopamina aumenta e não consegue descer pela disfunção... a pessoa ela tem hiperfoco e às vezes a dopamina vai lá embaixo, daí aquela pessoa que fica super empolgada com algumas coisas, mas na hora de levar o lixo para fora de casa demora 6 dias, entendeu? Então isso também traz um sofrimento, as pessoas ao redor elas não vão entender como vocês estão falando, vão falar, nossa, mas peraí, tô desorganizado, tudo. Pra isso ela é boa, pra outra coisa ela não é tem TDAH coisa nenhuma, eu tenho uma paciente que TDAH clara, né? Hoje não mora mais aqui, mas ela não conseguia fazer coisas básicas. Ela enrolava, procrastinava. Vai tomar um banho. Vou. Ficava 2 dias sem tomar. Mas, vai mergulhar com tubarão. Inclusive, ela tem uma foto que ela me mandou com tubarão branco. Foi super empolgada, acordou cedo, fez tudo. Então, isso é importante, né? Até para a família entender melhor qual que é o funcionamento de um transtorno. Agora, no caso, a gente está falando de TDAH, mas qualquer que ele seja. E, doutor, é uma coisa que eu acho bem interessante, como a psicoeducação é importante até, assim, com a utilização da medicação. É uma coisa que eu percebi, não cheguei a até comentar com a Flávia, acabei esquecendo. Uma paciente minha com TDAH, ela já fazia uso da medicação, mas, assim, mesmo assim, não... Aparentemente, ali não mudava muito, principalmente as questões do estudo. Da faculdade e tudo mais. Eu falei pra ela, mas conta aí, você toma o remédio, né, o psicoestimulante, é psicoestimulante, né? Tá. E como que você faz? Eu tomo café, daí eu vou, mexo um pouquinho no celular, aí depois ela falou, então, Paulo, eu não consigo, eu fico no celular. Eu falei, entendi. Então, você tem que tomar o remédio, deixar o celular de lado e já senta na mesa e já começa a trabalhar. E estudar, no caso. Então, quando ela começou a fazer isso, aí sim, o estudo dela começou a render. Por que eu percebi? Ela tomava o remédio, começava a mexer no celular ou fazer qualquer outra coisa, ela entrava num hiperfoco naquilo que ela estava fazendo. Daí o medicamento ajudava ela a ficar focada em coisa inútil. Exato. Então, assim, às vezes eu percebo quanto a psicoeducação, ela entra... com um fator extremamente importante, porque às vezes a pessoa está usando a medicação, mas não está usando da forma correta ou do jeito correto, né? Exatamente. Quando a gente fala de um quadro mental, ele vai afetar em maior ou menor grau o comportamento também. Sim.
Então, a gente está falando muito de tratamento aqui medicamentoso. Mas tem uma coisa que qualquer pessoa que tenha transtorno de déficit de atenção, no caso, precisa fazer. Que é o quê? Eu vou jogar a bola para você. Obrigado, doutor. O que é? Psicoterapia. É lógico. É lógico. E tem também umas terapias mais específicas também, né? Sim. Que é treinamento de função executiva, e que alguns pacientes meus acabam fazendo, lá Sim. com a Emanuela Uhum. Borges, que já veio aqui fazer, e assim, é muito interessante. Um dos meus filhos também já fez esse treinamento de função executiva, ajudou bastante, além do tratamento medicamentoso. Esse combo, assim, ajudou bastante ele. Hoje ele tá numa federal, tá lá, tudo bem, passou na faculdade, tá? Mas ele teve um período, assim, que quando a gente percebeu que o negócio começou a pegar bastante, aí que ele começou a fazer bastante tratamentos, assim, né? Juntou a medicação com o treinamento de função executiva e psicoterapia, as 3 coisas. E foi muito bom. Importantíssimo. Porque a gente nunca fala que um TDAH é igual ao outro, assim como um depressivo não é igual ao outro. É uma característica que está dentro de um grupo, mas que tem suas diferenças. Então, tem gente que vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, em executar do que em focar. Tem gente que não, que o problema está no foco. Então, você resolvendo o foco, a pessoa vai e deslancha. Já outras pessoas, a questão maior vai estar em desregulação emocional, com impulsividade, com hiperatividade. Então, vale a pena sempre ter esse combo que a gente está falando. E, claro, muitas vezes avaliar de uma forma mais pormenorizada ali o que a pessoa precisa. Entendeu? E é importante, assim, eu estava até falando que quando a pessoa tem o diagnóstico na fase tardia, os pais sentem às vezes, uma certa culpa, porque o tão importante quanto que a gente percebe de resistência quando um paciente, uma criança, recebe o diagnóstico, né? Como os pais ficam numa negação, com uma dificuldade de ceder ao tratamento medicamentoso. E queria que você falasse um pouco, assim, do quanto seria importante as pessoas abrirem, assim, a cabeça para isso, o quanto que você pode atrasar a vida do seu filho por medo de estar medicando ou assumindo que ele tem um problema. Eu acho que a gente divide em 2 pontos principais. O primeiro ponto é aceitar que o seu filho tem um diagnóstico mental, no caso. Como assim o meu filho tem? Meu filho não tem. Eu vejo meu filho, na verdade, ele só é muito ativo. Ou isso é um... Preguiçoso. Ou ele é preguiçoso, mas é muito inteligente. Ou é um diagnóstico inventado. Hoje todo mundo tem. Quem não tem... Tá na modinha. Tá na moda. É modismo. De novo, a indústria farmacêutica querendo. E o segundo é aceitar que o filho tem, mas não querer que ele trate com a primeira linha de tratamento, que é realmente um estimulante. Pelo medo que aquilo vai... do que aquilo vai causar naquela pessoa. Meu filho tomando uma tarja preta, o que isso vai causar? Então é importante sempre deixar delimitado para os pais qual que vai ser o benefício do tratamento. E para isso a gente sabe através de estudos que as pessoas jovens que não fizeram um tratamento tiveram uma série de prejuízos ao longo da vida em comparação aquelas que têm o mesmo quadro e fizeram um tratamento. E esse prejuízo, por incrível que pareça, vai desde acidente de trânsito, que é muito mais grave, até coisas menos graves, problemas de relacionamento, a forma até onde a pessoa chega na vida dela, como ela vai na escola, na faculdade. E os anos de psicoterapia por causa da autoestima baixa, né? E os anos, exatamente. Então, tem que mostrar isso e falar, olha, tudo bem, não quer tratar, mas se não tratar, ele vai ter prejuízo. Agora, falando de criança, qual que é o prejuízo dos psicoestimulantes? Qual que é o prejuízo possível? É reduzir um pouco a possibilidade de crescimento de estatura. Não muito, um pouco. Não muito. Um pouquinho. Uns 2 centímetros, né? Esse é o prejuízo. Entendeu? E falando em tratamento, Dr. João,
Ela esqueceu, gente. O que nome do você... Não. Corta essa parte. Não corta, é normal. É uma brincadeira, é normal. Brincadeira, gente. Aqui a gente é natural, como a gente veio ao mundo. Em relação a tratamento, quais são as linhas de tratamento atuais? A gente divide sempre tratamento em linhas. A gente vai considerar principalmente a eficácia do tratamento e também a tolerabilidade. Então, primeira linha são os psicoestimulantes. O que a gente quer dizer com isso? A gente está falando, aqui no Brasil, de duas substâncias diferentes. A gente está falando da lisdexanfetamina, que a marca dela, referência ao Venvance. Existem outros similares, inclusive a AMS está patrocinando, tem o dela aqui, que é o Libed, entre outros que também existem. E a gente tem outra substância que é o metilfenidato, que daí a gente tem Ritalina, nós temos o Concerta e a gente tem Ritalina LA. Eu estou falando o nome referência, mas também tem aí os similares e genéricos. Esses são os medicamentos considerados primeira linha de tratamento. Hoje no Brasil tem também tratamento segunda linha, que é a atomoxetina, referência atenta. Então, também pode ser utilizado e tem os medicamentos terceira linha, que daí são alguns antidepressivos, entre outros, como a bupropiona. É sempre importante a gente pensar, o que eu quero tratar? Aquele indivíduo com o quê? Com o melhor medicamento que tem. Qual que é o melhor medicamento? Primeira linha. Primeira linha. Ah, não tolerou. Tudo bem, deve ir para a segunda. E assim, quais, assim, na sua prática, quais são os limitadores, assim, o que dificulta às vezes? Por exemplo, vou falar um exemplo para você. Dá um exemplo, Flávia. Tem alguns pacientes que são metabolizadores mais rápidos, tem outros que são mais lentos. Então, os que são mais lentos, a medicação de 10 a 12 horas, como a lisdexanfetamina, atrapalha o sono, porque às vezes o efeito vai além das 12 horas. E tem aqueles também que ao invés de 10, 12 horas, acabam tendo um efeito de 6 horas, metade. E aí é uma das nossas dificuldades, né? Então, muitas vezes a gente acaba dando 2 vezes ao dia, isso. Mas aí também acaba sendo... Às vezes pega um pouquinho à noite. Agora lançou também medicações em gotas, que acabou facilitando bastante, tanto para personalizar a dosagem de cada um na necessidade. Por exemplo, tem um comprimido de 30, 50 e 70. Antes, para mim, eu tomava 30 e 30 era uma dosagem forte, né, para o meu dia a dia. E aí, por exemplo, hoje em gotas, eu consigo tomar 10 gotas por dia e acaba ficando muito mais personalizado para mim. O equivalente a 20 miligramas. E que para mim também em gotas ficou maravilhoso. Ficou em gotas, sim. Né? E assim, e tem também aquelas pessoas que vão estudar ou trabalhar à noite e precisa de uma outra tomada no meio do dia, sim. Né? Então, acho que essa questão de ter vindo a lisdexanfetamina em gotas acabou facilitando bastante, pelo menos na minha prática, não sei se na sua também. Com certeza. Inclusive porque a gente tem que considerar que tem a rotina daquela pessoa. Como eu vou enquadrar esse tratamento naquela rotina e também na biologia da pessoa. Então, às vezes, o medicamento dura um tempão. Então, ela vai ter que tomar muito mais cedo. Ou dura muito pouco, vai ter que tomar mais de uma vez. Ou é muito forte, vou ter que diminuir. E o bom da gota é que ajudou a gente a titular isso, o que não era possível antes. Então, antes ou tinha 30, ou a dose fixa de 50 ou 70. A gente está falando de lisdexanfetamina. E com gotas, a gente consegue colocar menos, distribuir melhor. Então, realmente, antes eu tinha pacientes que o médico pedia para mandar encapsular, reencapsular, daí dividia. Era o jeito, né? Era o jeito. Não tinha muito o que fazer. Sim. Era. E o que você considera mais complexo nisso tudo, no tratamento do TDAH? O mais complexo no tratamento é você conseguir achar uma medicação que a pessoa tolere bem, porque efetivo, os medicamentos de TDAH, eles são. Então, de fato, eles são. A maioria das vezes. Eles são bem efetivos. Mas a pessoa precisa tolerar.
E além disso, ela precisa fazer uma mudança na vida dela e na rotina para conseguir encaixar todo aquele problema e dificuldade que ela tem dentro de uma condição que possa ser manejada. É a maior dificuldade. Sim. Outra coisa que eu ia comentar é assim, a questão do paciente. Por que os pacientes com TDAH são o tratamento que as pessoas mais não aderem? Você acha que é os que mais não aderem? Você tem a percepção? Eu vi, na verdade, foi uma informação que eu vi numa palestra, que eles falam que, não sei, mas uma porcentagem muito grande de pacientes de não adesão. Mais do que os outros quadros. Não sei se é porque a TDAH mesmo esquece. Pensei nisso. Nossa, esqueci de tomar remédio. Esqueci de tomar remédio. Ou se também as pessoas começam a se incomodar com efeitos colaterais ou com a possibilidade de criar uma tolerância de dosagem. O medo também da própria medicação? O medo da própria medicação, mas é um dos quadros da psiquiatria, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas que eu me lembro que é um dos quadros dentro da psiquiatria que tem menos adesão ao tratamento. A longo prazo. Quando a gente fala de adesão, a gente precisa pensar na eficácia. Então, os estudos mostram que o fator preponderante para a pessoa aderir a um tratamento é ela achar que aquele medicamento está sendo eficaz. Segundo, em relação a efeitos colaterais. Se você pega uma pessoa que tem TDAH, ela, em algum momento da vida dela, ela vai estar em alguma situação mais ou menos confortável. Então, ela já saiu da escola, já se formou na faculdade. Deu uma organizada na vida. Por causa do próprio tratamento, né? Exatamente. Daí ela fala assim, nossa, mas esse medicamento, ele precisa ser tomado todo dia? Ah, não, acho que eu vou começar a tomar agora só quando eu precisar. Daí ela vai passando a vida dela e ela vai vendo assim, olha, eu consigo mais ou menos funcionar assim a medicação e acaba abandonando. Isso é um dos fatores que a gente precisa levar em consideração. Porque realmente acontece isso, né? Tem fases da vida que às vezes a pessoa precisa daquele tratamento de uma maneira mais intensa ou frequente, e tem fases da vida que ela consegue levar, assim, não estou falando dos outros transtornos psiquiátricos. Claro. Da questão do TDAH, né? Sim. E ela consegue, né? E principalmente quando não é algo muito grave. Sim. Quando não é algo muito grave, ela fala, nossa, será que eu preciso mesmo, né? Daí parte para umas coisas que não tem evidência, e depois volta. Suplementos, e depois acaba voltando. E sempre assim, acaba voltando, fala, acho que eu vou dar uma parada, e daí volta. É muito comum. E essa não adesão é comum também, de maneira geral, em outras condições. Sim, mas assim, a gente falando do TDAH realmente, né? Tem essa questão, às vezes, esquecer fases que não precisam, e aí a pessoa... É verdade. A gente esqueceu de perguntar alguma coisa, de algum ponto importante, bem relevante? Eu acho que vale a pena a gente falar de diagnóstico diferencial, que é importante, e também de comorbidade. O que é comorbidade? É uma situação que acontece com o TDAH. Então, a pessoa tem TDAH e tem algo além do TDAH. Por quê? Porque isso é muito frequente acontecer. E isso é uma das outras explicações que justificam porque as pessoas param com o medicamento do TDAH. Porque elas normalmente não tomam só um medicamento, elas tomam outros para outras condições. A gente sabe, então, que sempre que a gente avalia uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, a gente precisa buscar uso de substâncias, ansiedade, depressão, transtorno bipolar. E se a gente fala de criança, transtorno opositor desafiador, entre outras coisas. Por quê? Porque não adianta só tratar o TDAH, esquecer que pode existir mais coisas associadas. Até numa hierarquia, né, de necessidades, talvez o TDAH fique um pouquinho para, assim, supor, um transtorno afetivo bipolar, ou uma depressão grave com ideação suicida, resistente. Às vezes o TDAH a gente acaba deixando esperando estabilizar isso. No segundo momento. E muitos acabam não recebendo o diagnóstico de TDAH porque chegam com várias outras comorbidades. E que acabam mascarando ali, né? Camuflando, Exatamente. Exatamente.
E comorbidade, e os diagnósticos diferenciais que você estava falando? O principal diagnóstico diferencial de transtorno de déficit de atenção é transtorno de ansiedade e transtorno bipolar. Então, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela vai ser desatenta, principalmente se for generalizada. Ela vai ficar muito preocupada, com ansiedade antecipatória, medo, apreensão, receio. Ela vai ter dificuldade de concentração. A outra é o transtorno bipolar. E assim, voltando no transtorno de ansiedade, o diferencial que você faz é porque é naquela fase que ela está com transtorno de ansiedade só. Isso. Né? Que isso na anamnese é um dos fatores principais que você leva em consideração, né? Exatamente. Inclusive, quando a pessoa vem falando, olha, mas eu sou desatento, eu acho que eu tenho TDAH. Daí você vai perguntando para a pessoa, você super ansiosa. Nossa, ansiedade explodindo ao longo da vida, ou múltiplas depressões, ou que ela estava muito acelerada, impulsiva, numa fase de hipomania. E você fala, olha, peraí, eu acho que não é bem assim. Não é TDAH que você tem. Então, isso vale a pena, porque senão dá a impressão que você pode olhar os sintomas e automaticamente fazer o diagnóstico. E os diagnósticos, eles são sempre longitudinais, ou seja, você acompanhando como aquela pessoa, ela fica e sente ao longo da vida. E eu cortei você, né? Mas você estava falando sobre o diagnóstico diferencial sobre transtorno afetivo bipolar. Exatamente. Então, o bipolar, ele pode apresentar sintomas desatencionais na infância, como um período prodrômico. O que é isso? Antes de apresentar o transtorno bipolar propriamente dito. Então, o que acontece? A pessoa tem a dificuldade de focar a atenção, pode ter também ansiedade na infância, e ao longo da vida ela vai apresentando depressões. E uma coisa que depressão causa é o quê? Desatenção, dificuldade de planejamento e organização. Daí a pessoa melhora da depressão, só que sobram sintomas considerados residuais. E o principal deles é o cognitivo. Então isso precisa ser sempre muito bem avaliado para não colocar de forma errada um estimulante. Perfeito, perfeito. Muito bom. Olha, nós passamos bastante do nosso tempo, viu? Acho que o papo estava muito interessante, João. Tava mesmo, maravilhoso. Com certeza. E muito bom. Eu acho que agora fechou. Agora tem mais fechou. Alguma coisa? Agora vai ter, né? Vai com ter certeza, coisas que a gente vai lembrar. Que vai ter que chamar você de novo, Ixi, né? venho. Com certeza venho. Então, assim, a gente agradece muito você. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Prazer, gente. Esclareceu muitas mesmo. coisas. Eu acho que o nosso público aqui vai gostar muito desse episódio, porque tem muitas informações relevantes, esclareceu muitas coisas e foi muito didático também a forma como você trouxe. Ainda mais com 2 pacientes na sua frente. A gente agradece muito a MS pelo patrocínio desse episódio. E como que a gente faz para te encontrar? Como encontrar o Dr. João? Olha, eu tô no Instagram, @Dr. João Lorenzini, que eu falo bastante de algumas condições dentro da psiquiatria. E eu também tenho no YouTube um canal chamado Café com Psiquiatra. Que legal. Legal. Irei me inscrever. Vamos nos inscrever. E você se inscreveu já, né? Com certeza, no Surtadamente, né? Com certeza. Por favor. Então tá bom. Senão esse episódio não vai pro ar, tá ligado? E doutora Flávia Sano, onde as pessoas podem vos encontrar-vos? No Instagram, doutora Flávia Sano, e aqui no Surtadamente. E @PsiPauloSiqueira e também o Surtadamente, @Surtadamente Podcast, tanto no TikTok, tanto quanto no Instagram. E também, gente, pra gente é muito importante que você comente, é importante que você curta, que você aperte o sininho aí do YouTube e também compartilhe para as outras pessoas. E Flávia, não adianta só assistir e não se inscrever, gente, porque a gente precisa aumentar essa família maravilhosa que está se espalhando pelo Brasil, dos surtadinhos, mais de 50 mil inscritos já, a gente tem que chegar nos 100 mil. Exatamente. Né? A gente ganhar a plaquinha. Quero plaquinha do YouTube. É isso aí, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.